Shalom, boa noite. Como vocês estão? Eu sou a Larissa, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus, eu sou uma filha amada do Pai, e eu descobri que eu não sou só uma filha amada do Pai, eu também sou escrava de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, vim trazer uma palavra que tem feito pensar bastante esses últimos dias. E quando essa palavra veio no meu coração, a gente tem um grupo aqui em casa que tem se reunido e a gente tem estudado as Escrituras e nós estamos iniciando o livro de Romanos, né? E bem no iniciozinho do livro de Romanos, ali, Romanos 1, o capítulo 1, versículo 1, né? Fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aí na nota de rodapé da minha Bíblia tem assim, ó, Paulo, vírgula, servo, aí tem uma notinha, né, e fala ali, isto é, escravo. E isso me fez pensar, me fez matutar um pouco, né? Porque sim, nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado, e glória a Deus por isso, mas nós somos escravos de Cristo, né? O Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração, e quando eu perguntei para o Espírito Santo, tá, mas a palavra que eu tenho que levar é uma palavra para os jovens, né? E eu vou falar sobre escravidão para os jovens, e o Espírito Santo me diz assim, eles me servem de todo o coração. Eles já têm me servido de todo o coração. Então, é importante que essa palavra seja apresentada, né, para eles, nesse sentido que eu quero trazer para vocês, né? Então, primeiro eu queria falar para vocês dessa definição do escravo. No dicionário, né, o escravo é um substantivo que define uma pessoa que passou por um processo de escravização, ou seja, que ela foi retirada do seu direito de liberdade, sendo submetida à vontade de uma outra pessoa. É uma pessoa definida como sendo uma propriedade. Ou ainda, tem um outro dicionário, que é o ACES, da língua portuguesa, que fala assim: escravo é aquele que, privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Essa palavra pode até surgir um pouco contraditória quando nós pensamos em Cristo, porque nós sabemos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então, quando nós falamos em Cristo, nós falamos que nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade em Jesus, e aí essa palavra vem falando sobre escravidão. Paulo se coloca como um servo, como um escravo de Cristo Jesus, como isso, né? Como isso se faz. E aí, eu vou pedir para que vocês me acompanhem lá em Romanos 6, a partir do verso 16. Eu vou ler até o verso. Vamos lendo, né? Acho que até o 22 ali. Então, Romanos 6, 16 fala assim: Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os seus membros do seu corpo à escravidão da impureza, da maldade, a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas
das quais agora vocês se envergonham. Paulo falando aos que já foram pecadores, né? Todos nós. O fim dela é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim leva à vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui eu tenho nesse texto alguns parênteses para fazer. O primeiro já é ali no verso 16, porque Paulo fala, né? Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Ou seja, se eu obedeço ao pecado, se eu obedeço à carne, se eu obedeço ao meu desejo, se eu obedeço à minha vontade, se eu obedeço a tudo que eu quero fazer, eu torno-me escravo daquilo ao qual eu obedeço. Se eu obedeço a mim mesmo, eu vou ser eternamente escravo dos meus desejos. Se tudo que eu tenho vontade de fazer eu acabo fazendo, eu vou ser eternamente escravo daquilo que eu quero fazer, da minha carne, do meu desejo. Agora, se eu me torno escravo da obediência a Deus, se eu me torno escravo de Deus, eu sou levada à justiça. Mas por que que eu sou levada à justiça, né? Eu sou levada à justiça porque o Senhor é justo. Ele é a própria justiça. Nele se justificam todas as coisas. Todos os atos que eu tenho, mesmo antes ou depois de estar em Cristo, têm consequências. E eu sou escravo dessas consequências por causa das minhas próprias atitudes. Nós somos escravos das decisões que nós tomamos. E é por isso que somos convidados, né? Na verdade, quando Cristo paga o preço por nós, o preço de sangue, ele nos toma como propriedades dele e nos transporta para do reino das trevas para o reino da sua luz, da sua graça. Então passamos a ser escravos da justiça, mesmo que as coisas que nós tenhamos feito gerem consequências, essas consequências nós temos que assumir, passamos a ser agora escravos de Deus. E aqui Paulo ainda exorta a esses conservos que agora já são escravos de Deus, assim como ofereceram todo o seu corpo como sendo escravos do pecado, ou seja, quando eu estava em desobediência, quando eu estava em pecado, todo o meu corpo estava em pecado. Dessa mesma maneira, agora estando em Cristo, que todo o meu corpo esteja em Cristo, que todo o meu corpo seja levado a, a obedecer a Cristo. Eu não posso obedecer a Cristo com uma parcialidade do meu corpo. Quando eu estava no pecado, quando eu fazia alguma coisa errada, todo o meu ser, a minha carne estava toda em pecado. Então, agora em Cristo, todo o meu ser deve ser escravo dele, deve ser levado em obediência a ele. Por isso que nós falamos que às vezes tem cristãos que querem seguir a palavra em algum momento, o que lhe faz bem, mas outras coisas, melhor não, melhor deixar assim, melhor não vamos obedecer né, a tudo isso, não é bem assim, a Jesus é amor, Jesus nos deixa livre. Sim, Jesus nos deixa livre. Mas quando nós somos comprados e nós passamos a ser escravos de Cristo, Paulo nos convida aqui, né? A palavra nos convida a obedecer com todo o nosso ser, a sermos verdadeiramente servos. E o dom gratuito desse serviço é a vida eterna. Nós somos escravos e, em troca, nós recebemos um salário, nós recebemos uma paga por esse nosso serviço, que é a vida eterna. Larissa, mas não é pelo serviço, não é por obras, é por graça, porque, né, para que ninguém se glorie. Sim, certamente. A salvação é gratuita. Mas a partir do momento em que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, em que nós falamos ao Senhor, eis-nos aqui, eu servi ao pecado com tudo que eu era e hoje eu quero servir ao Senhor.
com tudo o que eu sou, eis-me aqui, Senhor. A partir desse momento em que nós falamos, eis-nos aqui, nós não podemos olhar para trás. A palavra também fala que não devemos olhar para trás depois que colocamos a mão no arado. Então, quando nós somos escravos de Cristo, quando nós somos escravos de Cristo, devemos obedecê-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso ser. E aí, essa questão da escravidão, de ser escravo de Cristo e toda esses versículos me levaram a lembrar-me de uma história que está lá em Êxodo 21, que fala acerca dos escravos hebreus. E a palavra fala que um hebreu poderia pegar outro hebreu como escravo. Naquela época, na época de Jesus, era muito comum haverem escravos, né? A escravidão era algo muito comum. E era fácil, né, ter hebreus que pegavam outros hebreus como escravos, né? Se a gente lembrar da parábola ali daquela viúva do azeite, nós lembramos que o marido morreu, deixou algumas dívidas, e os credores queriam pegar os filhos dela como escravos para servir a eles em troca do pagamento da dívida. Então, isso era uma troca muito comum, né, de se pagar dívida, se colocando à disposição daquele senhor como escravo. Então, a lei de Moisés falava o seguinte: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano, era chamado o ano sabático, ele será liberto, sem precisar pagar nada. Em outra palavra, inclusive, fala que quando ele for liberto, agora eu não me lembro em qual versículo está, mas logo eu procuro aqui na minha anotação, ele não precisa, ele vai ser liberto no 7º ano e, inclusive, o Senhor dele deverá dar a ele condições de ele reiniciar a vida, ou seja, ele trabalharia como escravo durante 6 anos para o pagamento da sua dívida, enfim, né, por ter sido comprado como escravo, mas no 7º ano ele deveria ser liberto e posto em liberdade com alguma condição de reiniciar, com algum animal que ele pudesse iniciar a vida, com alguma safra, com alguma colheita, com alguma coisa que ele pudesse fazer, né? Já que naquela época não existia tanto a questão financeira do dinheiro, mas eles trabalhavam muito na questão de, né, pegue dos rebanhos do seu senhor ou pegue do vinho do seu senhor para reiniciar a tua vida. Então, né, voltando ali na palavra, fala: no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada pela sua liberdade. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas, se chegou casado, sua mulher irá com ele. Porém, se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta tiver lhe dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, e somente o homem será livre. Se, porém, o escravo declarar, e olha que lindo isso, se, porém, esse escravo que está passivo de ser posto em liberdade, ele ganhou já a sua liberdade, pode ir embora livre. Porém, se ele declarar, eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, e eu não quero sair livre, então o seu senhor o levará perante o juiz. Terá que levá-lo à porta, ou à lateral de uma porta, e com um instrumento chamado sovelho, furar a sua orelha, e assim ele será seu escravo por toda a vida. E a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é essa. Nós, quando nos colocamos a serviço do Senhor, devemos ser como esse escravo da orelha furada. Ele era chamado assim pela sociedade. E, inclusive, ele era muito respeitado na sociedade por apresentar esse furo nas orelhas. Isso significava que ele servia por amor ao seu Senhor. Por amor ao seu Senhor e à sua família. Isso me fez pensar muito em qual a motivação que nós servimos o nosso Senhor. Porque quando Cristo nos compra como escravos, ele nos dá o direito de sermos livres.
Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos retirados da escravidão do pecado. E Cristo nos oferece total liberdade. Ele fala, filho, pode ir. Você está livre. Você já está salvo e você está livre. Agora, por amor ao nosso Senhor, nós vamos perante ao juiz. Vamos até a soleira da porta e o nosso Senhor fura a nossa orelha. E a partir desse momento, nós somos conhecidos como servos por amor, servos da orelha furada. Por amor ao nosso Senhor e por amor à família que o nosso Senhor nos deu. Porque aqui fala que se ele foi casado, ele chegou casado, ele vai embora com a sua mulher. Mas se o seu Senhor lhe deu uma família, por amor a esta família, ele decide permanecer. E a família que o Senhor nos deu é essa aqui. A nossa família é essa, é a nossa família em Cristo. Eu tenho a minha família em casa, eu tenho meu marido, eu tenho a minha filha, e graças a Deus também são minha família em Cristo. Mas minha família também é a Daia, é a Moa, é a Manu, é o Iago, é o Cauã, é a Grazi, é a pastora Jaque, é a Sofia, é a pastora Fabiana, é o pastor Rony. São todas as atalaias, são toda a tropa de elite de Jesus e todo aquele irmão que se levanta como meu irmão em Cristo. Por amor a essa família, eu, Larissa, decidi furar a minha orelha e ser uma escrava de orelha furada. Porque fazer o que a gente deseja fazer é muito fácil. Ajudar alguém porque eu tenho o desejo de ajudar alguém é muito fácil. Servir em algum ministério porque eu tenho vontade de fazer isso é muito fácil. Mas a partir do momento em que nós somos escravos, nós fazemos aquilo que o nosso Senhor deseja que a gente faça. Porque a partir do momento em que nós nos colocamos nessa posição de servos, a palavra ali, o dicionário fala, servo é aquilo que é submetido à vontade do seu Senhor. Então, a partir do momento em que nós somos considerados servos, nós nos colocamos nessa posição de servos, nós passamos a não fazer mais aquilo que nós temos o desejo carnal de fazer. Aquilo nós fazíamos quando nós éramos escravos do pecado, escravos da nossa carne. Hoje nós fazemos aquilo que o nosso Senhor propõe para que a gente faça. Mesmo que às vezes a gente não esteja com vontade, mesmo que às vezes a gente não esteja desejando fazer aquilo, aí não estou sentindo de fazer, mas é o que o Senhor quer que faça, então a gente obedece, porque nós somos submetidos à vontade do nosso Senhor. E isso por amor a Cristo, por amor à família de Cristo, por amor àquele que nos resgatou e hoje somos considerados escravos. Eu queria trazer essa palavra para vocês, para que a gente pudesse refletir sobre isso, né? Se hoje nós somos funcionários de Cristo, com hora, com data, se nós buscamos ser funcionários de Cristo, ou se nós estamos dispostos a sermos escravos de Cristo, aonde quer que nós estejamos, servi-lo de todo o coração. Isso exige humildade, isso exige desprendimento, isso exige renúncia, mas, acima de tudo, nós reconhecemos que fazemos isso por aquela coisa que nos constrange profundamente quando a gente não consegue dizer não. É quando nós olhamos nos olhos de amor de Jesus e entendemos que Ele nos ama tão profundamente que nós não conseguimos dizer não para Ele, mesmo que a gente não queira fazer. Mesmo que a gente não queira servir naquele momento, tá cansado, tá chateado, tá triste, tô bravo com a igreja, tô bravo com o meu pastor, com o meu líder, tô de saco cheio daquela pessoa que ficou puxando a minha orelha lá na igreja aquele dia, mas eu olho para os olhos de amor do Senhor e eu falo, por amor ao meu Senhor, eu vou. Queria que vocês refletissem sobre esse serviço ao qual nós nos colocamos. Porque eu sei que aqui hoje, nessa sala, tem muitos jovens que já servem ao Senhor, e que se servirem ao Senhor de todo o seu coração, não cairão em erro. Agora, e por favor, coloquem muito amor nas minhas palavras. Quando nós servimos a pessoas,
quando nós servimos a líderes. E graças a Deus, nós temos aqui no Tropa de Elite de Jesus uma liderança muito abençoada, que nos dá liberdade de fazer as coisas, que nos dá liberdade de sermos quem somos, que nos, na verdade, que nos resgata do que nós achamos que somos para sermos verdadeiramente aquilo que o Senhor quer que a gente seja. E glória a Deus por isso. Mas quantas vezes a gente passa na nossa vida por lideranças não tão saudáveis, por lideranças que nos machucam, né? E eu estou falando isso porque fui a um retiro de mulheres mês passado e durante os testemunhos do retiro, muitas mulheres falando que foram é, feridas pelos seus líderes, né? Que tiveram brigas, que tiveram rixas, que se sentiram magoadas por palavras que foram ditas, que estavam lá a serviço da igreja e não se acharam devidamente reconhecidas, enfim, que tiveram feridas ministeriais, muitas pessoas com feridas ministeriais. E eu percebi que as feridas ministeriais elas caem por terra quando a gente reconhece quem é o nosso Senhor, né? Nós não podemos ficar preocupados em somente agradar a homens, né? Naturalmente que a gente quer que o nosso líder, que a nossa pastora se encante com o que a gente tem para oferecer, mas primeiro, a gente precisa encantar a Jesus. A gente precisa fazer em obediência a Jesus. A gente precisa fazer aquilo que Jesus espera que a gente faça. Naturalmente que quando a gente está em dúvida do que Jesus espera que a gente faça, a gente procura uma pessoa de Deus. A líder desse ministério de jovens é uma pessoa de Deus. Então, quando a gente tem que fazer, né, tem alguma dúvida, tem alguma coisa para questionar, a gente corre para a nossa liderança. Mas a gente não pode esquecer a quem nós servimos, de quem nós somos escravos, quem nos comprou. Quem nos comprou foi o Senhor Jesus. E nós servimos a Ele de todo o nosso coração. Amém? Podem abrir a Bíblia ali em Lucas 24. Esse texto de Lucas 24, ali, a partir do versículo 13, conta a história dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. E havia acontecido a crucificação, Jesus já havia morrido e eles estavam tristes, estavam seguindo por um caminho que provavelmente não era o caminho que Jesus queria que eles seguissem. Então Jesus se apresentou a eles, mas eles não reconheceram Jesus no primeiro momento. E Jesus foi conversando com eles durante o caminho e ali fala que eles falam para Jesus que eles estavam tristes. E Jesus pergunta por quê, e eles explicam. E aí no verso 25 Jesus passa a falar para eles: Como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Se aproximando do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eu gosto dessa história porque, apesar de não falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz, sobre a ceia em si, ele fala como esse ato que nós fazemos de partir o pão, de dar graças, é capaz de abrir os nossos olhos. Como esse ato, mesmo enquanto estamos cegos, às vezes nós estamos perturbados, nós estamos com algum sentimento ruim, nós falamos, não vou ceiar, eu estou com um sentimento ruim aqui no meu peito, não quero ceiar. Nesse momento é que nós devemos fazer a ceia. É nesse momento em que nós devemos pegar o corpo de Cristo, dar graças e tomar, porque é nesse momento que nós
nos oferecemos, nós nos abrimos para que o Espírito Santo possa vir e abrir os nossos olhos. É nesse momento de ceia que os nossos olhos são abertos e nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? É nesse momento em que nós podemos tomar o pão e reconhecer que a palavra queima no nosso coração. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de ceia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu entendimento para essa liderança de que devemos ceiar sempre, Senhor, de que devemos ceiar sempre, Pai, porque a ceia não deve ser um momento único, momentâneo, passageiro. A ceia é o momento em que nós lembramos do teu sacrifício, da tua morte de cruz, e nós lembramos de que o Senhor voltará. É nesse momento de ceia, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti e falamos: Pai, queremos ter parte contigo. É nesse momento de ceia, Jesus, que nós falamos para toda a comunidade que está conosco, para todas as pessoas que estão conosco, estamos tendo parte com o corpo. E isso é importante, Senhor, para que no mundo espiritual essa afirmação ecoe e no mundo espiritual fique declarado que somos parte do corpo de Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada, Jesus, pela tua morte de cruz. Obrigada, Senhor, porque mesmo apesar de sermos pecadores, o Senhor nos resgatou do nosso pecado para o mundo da tua graça, para a tua graça. Mesmo, Pai, nós não merecemos em nenhum momento, mesmo nós não merecendo, em nenhum momento, tu pagou o preço de sangue, Pai, para que nós fôssemos resgatados da escravidão do pecado e transportados para sermos escravos em Ti, livres diante da Tua presença. Porém, nesse momento, Pai, eu, Larissa, declaro que sou escrava da orelha furada, pronta para Te servir, Senhor, aonde quer que eu esteja. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo entendimento que Tu nos dá. Amém. Podemos comer. Da mesma maneira, Senhor, nós fazemos com o suco da uva, Pai, o suco da vide, Pai. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que isso venha nos fazer bem, que isso venha lavar o nosso corpo, que isso venha, Pai, nos ajudar a vencer aquelas áreas onde nós ainda somos escravos do pecado, onde nós ainda somos escravos da maldade. Ajuda-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo, a vencermos a nossa carne, Senhor, que ainda quer nos dominar. Nós sabemos que vivemos uma batalha entre espírito e carne, mas nós te pedimos, Pai, e através desse ato de ceia, reforçamos que queremos sim, Senhor, sermos teus servos, Pai. Nós queremos sim, Senhor, vencer a nossa carne. E te pedimos, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos, Pai. Obrigada, Jesus, por todo o teu sangue derramado na cruz. Obrigada, Jesus, por ter feito isso por cada um de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque nós não merecemos. Nós não merecemos, Jesus. Nós não merecemos, Jesus. E o Senhor nos permite participar do teu corpo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Podemos beber. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor, porque o momento em que nós ceiamos é o momento em que nós declaramos no mundo espiritual que nós temos parte com Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, tu és santo,
Tu és poderoso, Deus forte. Tu és o Alfa e o Ômega, tu és a estrela da manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter descido do teu alto e sublime trono, aonde o Senhor não precisava ter descido, mas desceu para nos resgatar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia.